Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trans Newscast, rolando diretamente do INSPER, onde está acontecendo a Summit Explore. E dentro do conceito de Explore, a gente vai explorar um pouquinho mais da inteligência artificial na educação, um tema bastante importante. E eu estou aqui com alguns convidados. Ana Lu Orleans, gerente de parcerias da Khan Academy, Caio Camargo, SESI São Paulo, Cauê Melo, diretor executivo sênior B2B da Samsung, e Dayana Cristine Silva, coordenadora da Google AI, mais Edu, exatamente isso? Na verdade, eu faço parte de um projeto do Google que é o AI Fellowship Sim, e estou como coordenadora de tecnologias na Carandá Educação. perfeito, sejam todos muito bem-vindos. E o tema aqui hoje, que a gente vai abordar a partir daqui a AI na educação, é infraestrutura, criatividade e personalização, o que realmente muda a sala de aula com IA. E aí a gente vai pensar, né? Sala de aula, será que a sala de aula do futuro é a mesma do que a gente tem hoje? Bom, eu vou começar por aí. Será que a sala de aula do futuro é a mesma que a gente tem hoje? Ana Lu, Ai, olha, primeiro agradecer, né, por estar aqui, dar um oi para todo mundo aí que está assistindo a gente, que está aqui também. Estou muito feliz de estar aqui, acredito muito nessa construção coletiva aí de conhecimento. Para mim, a sala de aula de hoje, a diferença entre a sala de aula de hoje e a sala de aula do futuro é o quão personalizado vai ser esse aprendizado para os alunos. Então, o que a gente vê hoje no ensino tradicional é que vários estudos mostram que se um determinado grupo de alunos tem uma distribuição de aptidões em habilidades diversas no começo de um ano, se a gente não fizer nada, se a gente só mantiver o ensino tradicional, normalmente essa distribuição vai ser a mesma no final do ano. Então, mais ou menos ali o mesmo percentual de alunos vai estar avançado, o mesmo percentual de alunos vai estar com defasagens e vai ter o pessoal que está ali no meio. Essa é a sala de aula de hoje. Eu acho que no futuro o que vai acontecer é uma aprendizagem totalmente voltada para o domínio de habilidades e não só para conteúdos. Então, isso na prática significa que a gente consegue identificar de cara as lacunas de cada aluno naquela sala, e aí com isso, né, muito puxando aqui, né, com muito auxílio da inteligência artificial possivelmente, identificar essas lacunas e trabalhar essas lacunas para que cada aluno possa desenvolver essas lacunas ao longo do ano. E as lacunas específicas dele, e não um conteúdo genérico, como normalmente se faz hoje. Uma outra diferença que eu acho é que a gente vai cada vez mais diferenciar o que é aprender, o que é dominar uma habilidade. Acho que hoje em dia a gente fala muito em esse aluno aqui tem esse conteúdo X, o aluno aprendeu ou não aprendeu. Mas a gente sabe que existe um grande espectro aí dentro, né? O quanto de domínio esse aluno tem mesmo sobre cada conteúdo, sobre cada habilidade, competência que ele precisa desenvolver aí na sua vida, ao longo de toda a sua vida. Então, por exemplo, na Khan Academy, né, a gente consegue ver esse espectro, que é beleza, se a gente acabou de dar o conteúdo, logo em seguida passou um exercício, o aluno acertou, ok, ele é proficiente nessa habilidade, ele acertou aquilo ali, mas isso é diferente dele acertar depois de um ciclo aí de algumas semanas em que ele vai precisar trabalhar uma memória de mais longo prazo dele, né, a gente faz uma revisão em espiral para conseguir ver isso. Agora, se o aluno, depois desses ciclos, né, ele ainda assim consegue acessar essa memória de longo prazo e ainda saber, a gente já chama isso de dominado, por exemplo. Mas o ponto aqui, né, é que existe esse espectro. E eu acho que isso vai ser cada vez mais sofisticado, assim, na sala de aula do futuro. muito bem. Então a gente começou aqui a sala de aulas do futuro falando da necessidade de uma personalização e para isso a gente tem muitos recursos tecnológicos. Cauê, você como diretor da Samsung. Samsung é uma empresa de tecnologia que tem muitos projetos legais. Qual o seu ponto de vista para a sala de aula do futuro? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pessoal de casa assistindo, onde você estiver, obrigado pela participação. Esse tema é ótimo, esse é ótimo. E eu vou usar o gancho da Ana Lu. Quando a gente fala sala de aula do futuro, mais do que a sala em si, a infra da sala, é um dos aspectos do nosso podcast que hoje, infraestrutura, é também sobre essa parte de personalização, e aqui eu concordo 200% com a Ana Lu. A
gente vai passar a ter um processo de sala de aula, estamos literalmente vivendo esse gerúndio. Está se transformando a sala de aula, agora, nesse momento. Conforme a gente fala, esses últimos anos, especialmente pós-pandemia, o retorno dos alunos à sala de aula provocou toda a utilização de uma série de investimentos que aconteceram, softwares, hardwares, até metodologias adaptadas, para uma sala de aula que não estava mais preparada para lidar com o que fazia pré-pandemia. E eu acredito que essa transformação da sala de aula passa por uma integração de ecossistema. Esse ecossistema de infraestrutura, seja ela dos equipamentos dos alunos, e a gente está falando de Chromes, notebooks, tablets, o device em si não é o que importa. Mas o que importa é a integração desse ecossistema, com as lousas interativas, com a metodologia. E aí cai no ponto de personalização que eu concordo com a Ana Lu, que é como você vai promover esse ecossistema e essa infraestrutura estruturada para dar, e aí para mim passa diretamente por isso, para o professor, como o professor vai ser o grande maestro desse processo em sala de aula. A gente tem que dar essa batuta para o professor de uma maneira que ele use toda essa infraestrutura adaptada e moderna, em linha com o que os alunos já utilizam fora de sala de aula, e ao mesmo tempo, como é que você dá esse grau de personalização para cada aluno de acordo com as habilidades que eles nesse momento precisam desenvolver. Então, a primeira pincelada que eu diria que passa por isso, que é como as empresas, e aí no nosso caso, como é que a gente, como provedor de solução, ajuda as escolas, ajuda a cátedra, ajuda o professor, ajuda o aluno a passar por essa transformação de sala de aula, que é da parte dos equipamentos, as metodologias, obviamente, acompanhando a jornada do começo ao fim. Então, a gente está, eu diria que essa geração atual está vivenciando uma transformação muito mais aguda na maneira como se tem ensino em sala de aula do que as últimas 4 ou 5 décadas. Eu acredito que a última transformação tão aguda foi entre a década de 60 e 70, e o que a gente está vendo agora é uma mudança muito forte na maneira como o ensino é lidado. Perfeito. Dentro de tantas mudanças que estão acontecendo, Dayana, a tua visão de sala do futuro? Então, a minha visão, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente com vocês e dar um oi, um olá para todos vocês que estão assistindo. E falando, Renato, sobre a minha visão de sala de aula do futuro, eu, como chão de sala de aula, né, que é o que eu vivo todos os dias, coordenando uma equipe de professores, uma equipe de tecnologia, eu acredito muito no equilíbrio. E esse equilíbrio traz a formação como base, né? Quando a gente fala de personalização de ensino, mantendo esse equilíbrio, a gente também não pode perder a sintonia que o professor e o aluno têm dentro de sala de aula para estudar, para pensar, para pesquisar. Então, até que momento essa personalização de ensino ela é importante dentro de uma sala de aula? E concordo muito com a Ana Lu, né, quando isso é trazido para dentro de sala de aula, nessa proposta de equilíbrio entre ali o professor como um arquiteto de aprendizagem, né, quando ele traz... Definição. Vou copiar a sua definição. Pode eu copiar. usava maestro, gostei agora de arquiteto de aprendizagem. Arquiteto de aprendizagem, e com esse tino de formação, eu acredito que o professor vai conseguir passar a mensagem para os alunos dentro de sala de aula, com esse equilíbrio, trazendo a parte de ferramenta, infraestrutura, como se trabalha com essas ferramentas, qual a pedagogia dessa ferramenta, e nisso tudo essa construção de ensino e dessa cultura nova que a IA veio e trouxe, porque ela veio e já mudou muita coisa. Especialmente a gente precisa passar isso para os professores, né? Porque é um cenário que ainda nos traz muito desconforto, mas eu acredito que por falta de uma formação específica, até de planos e de governanças, e é isso, a sala de aula do futuro, ela tem aí um chãozinho para percorrer, mas vamos lá. Boa. Caio, eu sou um engenheiro por formação. Certo. Adoro tecnologia, transformação digital, futurismo. E eu fico pensando, quando eu falo de sala de aula do futuro, eu já vou viajando nas questões tecnológicas. E olha só, Ana Lu, Cauê, Dayana trouxeram a questão de personalização, a questão do professor como arquiteto, dentro de um posicionamento diferente dentro desse processo. Trouxeram questões não tecnológicas diretamente, lógico, a Dayana falou, inseriu a IA dentro desse contexto. Correto. Mas e você, a tua visão de sala de aula do futuro?
entrando aí, né, na discussão, aliás, primeiro gostaria de agradecer também a audiência, muita gente do SESI online assistindo, mandar um abraço para todo mundo também, agradecer o convite por estar aqui com vocês. E olhando aí para falar do futuro, a gente sempre tem que olhar para o passado, né? E essa questão da personalização sempre foi um desafio muito grande para o professor. A personalização não é nova, né? A gente já discute personalização há muito tempo. A diferença é que agora a gente nunca teve uma ferramenta tão potente como é a inteligência artificial para utilizar aí essa personalização de fato. E quando a gente fala personalização, a gente não está falando simplesmente daquele estudante com uma determinada dificuldade. A gente está falando de todos os cenários. Aquele estudante com dificuldade, eu vou pontuar exatamente a dificuldade dele para eu conseguir sanar, aí, mitigar qualquer eventual defasagem que ele tenha. E, ao mesmo tempo, aquele que está com uma autonomia, que já consegue ir além, eu dou elementos para que ele avance ainda mais. Então, a gente olha e a gente consegue fornecer para o nosso estudante esse cenário mais amplo em relação às aprendizagens. Então, a tua sala de aula do futuro também caminha para personalização. Eu acho que essa grande contribuição, se não a maior contribuição que a inteligência artificial está trazendo para a educação, é a personalização. Agora eu vou provocar vocês. Fala, Daiane. E muito se fala em personalização de ensino para o aluno, Sim. mas eu acredito também numa personalização de aprendizado para o professor, para que ele leve o conteúdo para dentro da sala de aula de forma mais fluida, que o aluno consiga compreender melhor os conceitos. Eu acredito que essas ferramentas elas têm ajudado bastante. Muito bem. E aí aquela provocação que eu falei que eu vou fazer para vocês. Eu trago muitas questões no mundo em transformação digital a respeito de que nós não estamos mais sozinhos, seres humanos, estamos convivendo no mundo que temos as entidades digitais, que vão começando a ganhar uma vida própria, cada um com o seu conceito ou não, mas você vai conversando hoje com IAs que você mal sabe se é humano ou não, e você muitas vezes suspeita que não é humano porque é perfeito demais, né? Aí a gente está olhando para esse mundo que essas IAs estão vindo com força. Tem projetos lá nos Estados Unidos, como acho que é a Alpha School, se eu não me engano, Sim, que é Alpha School. totalmente por Por IA. inteligência artificial. Totalmente. Ou seja, você joga as crianças dentro de um novo contexto, num novo estilo de aprendizagem. Aí, novamente, entendo o ponto de vocês. Vocês trouxeram muito a questão da personalização. Neste momento, vocês colocaram o professor como o centro, talvez, desse novo sistema de aprendizagem, que ele precisa ser capacitado, precisa ter o mindset, sem dúvida alguma, porque não dá para os professores ensinarem se eles não aprenderem. Exato. Agora você tem iniciativas como essa, e se estão acontecendo agora, pode ser que com maior ou menor nível de sucesso, vai testar, tende a acontecer em um volume maior. E no momento que as novas gerações são as gerações que estão convivendo nas redes sociais, TikTok, Instagram, conteúdos rápidos. Como que vocês veem essa questão de, nem vou falar de período de tempo, mas a possibilidade de modelo como esse da Alpha School se replicar e ser a maior parte e não a menor parte do que a gente tem hoje? Ana Lu? Olha, eu acho que talvez a principal pergunta assim, que a gente precisa se fazer quando está pensando em implementação de inteligência artificial é como é que essa inteligência artificial está devolvendo tempo e poder pedagógico para o professor. Ótimo ponto. Na minha perspectiva, se a gente mantiver essa pergunta em mente, como é que eu devolvo esse poder pedagógico para o professor, a gente constrói inteligências artificiais que vão ser mais sustentáveis, mais duráveis e vão diminuir mais desigualdades do que ampliar, que eu acho que é uma das armadilhas aí que a gente pode cair, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o que é que a IA pode fazer que o professor não é humanamente
capaz de fazer. Se ele tem uma sala com 40 alunos, ele não vai conseguir, em cada aluno, em todas as aulas, entender exatamente aquela dificuldade. Então, quando eu falo sobre personalização, é muito nesse sentido de aquela personalização mais em tempo real ali, né? E saber aquela dificuldade dos alunos, encontrar os padrões ali, que grupos de alunos existem na sala e tudo, conseguir categorizar um pouco mais e para poder tomar uma decisão pedagógica. Mas, na minha opinião, a decisão pedagógica sempre tem que ser do professor. E eu acho que isso deve ser cada vez mais fortalecido. Então, o que eu acredito que são modelos que vão prosperar aí nos próximos anos, se a gente fizer nosso dever de casa aí bem feito e continuar tendo eventos como esse, continuar trazendo essa discussão para professores também, para diferentes setores aí da sociedade como um todo, eu acho que o modelo que vai prosperar é esse de o professor é o centro da decisão pedagógica, ele usa a IA a serviço dele, como um assistente dele, a IA totalmente a serviço dele para tomar essas melhores decisões. E aí, claro que entra aí todas as questões de formação do professor, como que esse professor vai estar capacitado, como que isso não sobrecarrega ainda mais, como que isso não vira só mais uma demanda para o professor. Então, eu sei que tem muitas questões envolvidas aqui, Sim. mas para responder essa pergunta, acho que a perspectiva é essa aí para próximos anos. A gente Boa. costuma falar que a IA é o copiloto. O piloto vai ser sempre É o isso. professor, né? Vai ser sempre o professor? Acreditamos Eu que acredito sim. que sim. Todos acreditam. A Samsung está desenvolvendo muita coisa de IA, os smartphones vindo aí também, tá, com uma IA que eu estou vendo neste momento melhor que o grande concorrente. Sem dúvida. Muita coisa. A Samsung está na cadeira da frente de desenvolvimento de inteligência artificial, o que hoje se chama como inteligência artificial, essa grande guarda-chuva, já teve diferentes nomes, eu diria, em anos, até décadas passadas. Mais recentemente, para exercício de machine learning, entre outros aspectos, outras nomenclaturas que foram dadas. Mas vamos adotar aqui IA como esse conceito. Nossa posição é como tornar o ambiente de sala de aula integrado, Sim. produtivo e o professor como centro dessa tomada de decisão. Concordo 200% quando fala que a IA vai ser um grande facilitador, ou usando essa palavra, enablement, do que o professor e eventualmente o aluno pode usar para melhorar o aprendizado. E aí, incluindo também toda a parte da gestão, toda a parte da Secretaria de Educação, da diretoria acadêmica, como é que eles podem dar o suporte estrutural para que o aluno, o professor e eventualmente até dependendo do tipo de metodologia de ensino usado, as famílias façam parte sobre isso. Então, do nosso lado é como é que a gente traz essas ferramentas de integração em sala de aula. E aqui há um debate sempre sobre tempo de tela ou não tempo de tela. Mais do que o tempo de tela ou não tempo de tela, e nossa posição oficial, a gente absolutamente corrobora com as decisões, inclusive no caso do Brasil, da legislação de não celular em sala de aula. Não temos nenhum problema com isso, pelo contrário. A proposta de valor da Samsung para a sala de aula envolve os equipamentos individuais, tablets, notebooks e chromes e telas interativas. Não é o celular em sala de aula. O celular é como ferramenta fora de sala de aula para professores e as diretorias acadêmicas e secretarias. Então o que a gente imagina é como você vai trazer hoje essa integração no ecossistema para que o professor em sala de aula, a diretoria acadêmica na gestão, os pais e alunos no EAD, e um dado importante, eu acredito que todos já sabem para o Brasil, no último mês saiu a informação, nós já temos mais alunos em EAD do que em sala de aula. Então, isso foi uma virada importante. Eu diria que é uma virada que não volta tão cedo. Nada tende a mostrar que volta tão cedo, que é os alunos em EAD, ensino à distância, têm mais presença, ou são em maior quantidade do que em sala de aula. Como é que você promove essa integração de quem está remoto com quem está em sala de aula? Como é que você traz para o professor uma ferramenta que ele permita ter um entendimento de quem está remoto, tem que ter minimamente o mesmo grau de experiência de quem está em sala de aula? Como é que você garante essa interoperabilidade? E aí que as grandes indústrias, no caso a Samsung, operando com os grandes parceiros como Google Education, como Microsoft Education, esses grandes players que orbitam essa transformação que está acontecendo na educação, traz isso para a sala de aula e para a educação como um todo de maneira estruturada. Mais do que virar uma chave 01, é como é que você monta esse processo estruturado. E aí, só trazendo uma longa resposta para a sua pergunta sobre esse modelo que tem na Alpha nos Estados Unidos, são testes de modelagem. Nós acreditamos que a maneira como vai prosperar a evolução do ensino com inteligência artificial é com o professor como centro, eu vou usar, adorei sua expressão, como arquiteto de aprendizagem, e como as outras ferramentas vão permear isso para suportar o professor e aluno, e não uma substituição. Isso a gente não acredita. Muito bem. Diana, até pelo projeto a gente falou da Samsung, Google, sem dúvida alguma, um dos líderes de inovação do mundo, está sempre à frente. E você está envolvido diretamente no projeto Google, Isso. Inteligência Artificial e Educação. E aí esse lance de professor, sim, o professor hoje precisa ser o arquiteto, Sim. mas e lá na frente?
Que provocação, hein, Renato? Sim. Você é bem provocador. Trazendo o modelo que você bem disse da Alpha School, eu acredito que a parte que o Cauê disse de uma estrutura de modelagem, eu acredito muito na cultura. Será que esse modelo cabe na nossa cultura do país, do Brasil? Trazendo aqui à luz também uma parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PIBIA, que tanto, né, o plano está aí, está feito, está construído, que ainda estamos pensando em como alimentar uma inteligência artificial brasileira com os nossos dados. Então, eu acredito que esse modelo da Alpha School não cabe no contexto do Brasil. Particularmente, eu não acredito nesse modelo de escola de inteligência artificial pura, trazendo à tona sempre o ser humano como indivíduo ali do meio da construção, o arquiteto de aprendizagem. E a parte do Google, eu faço parte desse projeto Na verdade, levei meu projeto para os Estados Unidos em janeiro desse ano, sobre inteligência artificial e educação midiática. O que se entende por inteligência artificial dentro da nossa cultura? O que os professores entendem como inteligência artificial e o que os nossos alunos entendem, né? Então, eu não acredito nesse modelo da Alpha aqui no Brasil, que é estritamente para a cultura de onde ela está. Acredito que ela possa ter sucesso lá. Olha que legal. Aí eu gosto sempre de fazer as provocações para a gente viajar, mas depois aterrizar. Então você já deu aqui a deixa para a gente aterrizar, para a gente olhar para o nosso Brasilzão, que a situação é diferente. Quando a gente fala de futuro do trabalho, né, todo mundo está aprendendo, a maioria que está nessa jornada aí, para ocupar uma vaga produtiva no mundo depois. E o Fórum Econômico Mundial indica que nos próximos 5 anos vai haver um saldo positivo de mais de 85 milhões de vagas novas sendo geradas devido à inteligência artificial. Ou seja, segundo eles, com toda essa IA automatizando tudo, ainda assim vai ter um saldo muito positivo de empregos. Há uma luz. Eu não acredito. Humildemente, eu não acredito. Eu acho que... mas a gente vai olhar isso para o nosso país. Eu acho que também tem a questão das realidades. Uma coisa é você ter uma população mais bem educada, mais bem formada com educação e você poder trazer uma tecnologia nova para ela aprender. A outra é a gente não tem no Brasil muita gente com educação básica e aí que eu quero entrar nessa discussão, vamos aterrissar aqui no Brasil. Para esse nosso país aqui, qual que é a solução? Então, primeiro, né, o que vocês veem de principais gargalos dentro do nosso país? E aí acho que tem que ter a visão de ensino privado e ensino público. E quais as possíveis soluções? Primeiro, os principais problemas, Ana Lu. Vou trazer um pouquinho de perspectiva de algumas redes públicas, né? Ou da maioria das redes públicas no Brasil. Acho que fica bem claro quando a gente visita escolas e quando a gente está dentro da sala de aula, né? Tive a chance já de ser professora e de estar também na secretaria e agora na Khan Academy, né? Então, em todos esses ambientes dá para ver que dentro da escola é muito alta a chance quando tem Wi-Fi na escola, do Wi-Fi cair no meio da aula. É muito alta a chance de poucos dispositivos por aluno. Não é que cada aluno tem um dispositivo para usar. Então, acho que a primeira coisa, assim, é essa barreira de infraestrutura mesmo. A básica, né? A básica, assim. Que aí eu acho que tem tanto lado, obviamente, a gente tem que lutar para isso ser uma infraestrutura cada vez melhor para os alunos e para os professores e para a equipe escolar e todo mundo da comunidade escolar. Ao mesmo tempo em que quem está construindo as inteligências artificiais também tem que levar isso em consideração na hora de construir sua inteligência artificial. Se eu construir uma IA, uma plataforma que só funciona com uma internet super avançada ou num dispositivo super avançado, eu vou estar limitando e contribuindo para essa desigualdade ainda mais, né? Então, acho que é dos dois lados. Enquanto a gente tenta melhorar a infraestrutura, a gente também tenta fazer uma IA que corresponde à infraestrutura que a gente tem. E assim a gente vai avançando. Acho que tem esse lado forte, assim, de infraestrutura para começar.
Aí, um outro que eu acho que é bem forte também de desafios hoje é o da formação de professores mesmo, né? Então, de novo, assim, o professor já está sobrecarregado, né? No Brasil, essa já é a realidade. Se a gente traz a IA só como mais uma demanda para esse professor e não como esse assistente, isso eu acho que é um gargalo muito grande, assim, porque a gente não só vai perpetuar mais desigualdades, como a gente vai criar uma cultura contra as plataformas, contra a inteligência artificial, uma cultura de resistência. E essa cultura a gente está construindo agora, né? Tipo, agora está começando a isso estar mais presente nas escolas, já está, né? Na verdade, nas escolas e nas redes e tudo mais. Então, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que é muito crucial para isso. Assim, que cultura é essa que a gente está construindo? A gente constrói essa cultura com cada ação que a gente faz nas empresas de tecnologia, naquele slide que eu estou criando para apresentar para um investidor, no slide que o professor está criando para a sala de aula dele, que a direção está criando para dar a formação para o professor, naquela conversa. Então, eu acho que a gente pensa isso, sabe? Em cada momento, o que é que eu posso estar gerando de gargalo, em cada microação que eu estou fazendo no meu dia a dia, o que é que eu posso estar gerando de gargalo para essa cultura de aprendizagem forte no futuro através de inteligência artificial. Bom, então a gente está todo mundo de acordo que a questão de infraestrutura básica ainda no nosso país, falando de hardware, de internet, de recursos, isso daí é uma das grandes falhas e muitas vezes e ainda escolas particulares não estão atualizadas o suficiente. Sim. Mas aí a gente já, que outros pontos estão sendo trazidos? A questão novamente do nosso arquiteto de aprendizagem, né, que você mencionou do professor. Então a gente tem que capacitar esse pessoal para que eles possam ser os facilitadores, os líderes dessa mudança dentro de um contexto de apoio que a gente já entra na cultura. Então, realmente, se você não tiver um ambiente, uma cultura que favoreça isso, e aí a gente tem vários atores, vai realmente ser uma jornada mais difícil. Que outros fatores você vê, Cauê, que a gente tenha tanto de dificuldades como eventualmente de oportunidades de solução? Quero usar a sua segunda pergunta para responder parte da que você comentou antes. Sim. Você deu a sua opinião, que você imagina que muitos, sobre essas gargalo de empregos, que eventualmente muitos ainda serão migrados. Sim. Eu acredito nessa migração. A gente está passando por uma transformação que em ensino, em educação, Sim. haverá uma transformação, mas não sobre esse gargalo de vagas de educação. O que haverá, assim como houve na Revolução Industrial, como houve em todos os grandes saltos de tecnologia da humanidade, um período de adaptação. Então, sim, durante um período de adaptação, muitas verticais, muitos mercados sofrerão com essa adaptação. Quem fazia com tear e foi para a máquina industrial, o artesão do tear sofreu até ele se entender e se capacitar e eventualmente migrar de indústria. Então, isso, como eu falei há pouco, no gerúndio está se tendo a transformação. Para agora, e aí vamos trazer para a nossa realidade no Brasil, você tem os gargalos claros de infraestrutura. Então, por isso que é importante os parceiros e as grandes empresas suportarem os governos, as entidades de classe, a ajudar nesse processo, nessa migração. Ao mesmo tempo, esses grandes saltos eles trazem oportunidades para eventualmente reduzir essa desigualdade. Quando eu falo desigualdade, é na oportunidade do aprendizado. Então, dá um exemplo prático. Nós temos um projeto na Secretaria de Educação no Mato Grosso do Sul, o professor Hélio, é excepcional, que você tem comunidades indígenas que eventualmente têm acesso a parte dos equipamentos que hoje a gente coloca nos principais centros ou escolas privadas ou grandes centros aqui, São Paulo, Curitiba, por exemplo, você tem lá no Mato Grosso do Sul, e você tem a oportunidade de via uma conexão via satélite ou via uma empresa grande que também trabalha com conexão via satélites móveis, que ele consegue acessar com o mínimo de rede e você consegue utilizar equipamentos que podem trabalhar offline, por exemplo. E, eventualmente, essas comunidades mais afastadas, eu dei um exemplo absolutamente pragmático aqui longe, mas que ele pode reduzir a possibilidade de gap de ensino ou de acesso a essa tecnologia com ações práticas. Então, há possibilidade também de reduzir uma certa desigualdade de acesso. Ao mesmo tempo que há oportunidades de infraestrutura, há oportunidades de redução de gap desse acesso de cada um deles. Então, sempre traz dois vieses. Perfeito. Dayana, o que mais você pode contribuir sobre essa questão das dificuldades que a gente tem no nosso país e oportunidades de solução? Essa oportunidade de solução, aproveitando o gancho do Cauê trouxe aí na verdade, exemplos importantes. Eu penso também em montagem de estruturas até por WhatsApp, Sim. né, de ensino,
que é um pouco mais fácil de se entrar dentro de contextos. E uma situação bem recente que eu passei por conta dessa infraestrutura, eu estive no ICLOC apresentando um projeto, e o projeto que eu levei para os Estados Unidos, né, com o Google AI Edu Fellows. E logo após a minha apresentação, veio uma professora de Cubatão, de uma escola pública, apresentar, e ela começou a falar dela exatamente assim. Em meio a tanta criatividade, tecnologia, infraestrutura, eu trouxe uma realidade doída para vocês. A escola que eu faço parte, que eu sou professora, eu precisava fazer um projeto sobre robótica. Na minha escola não tem computador, na minha escola não tem Chromebook, na minha escola não tem internet. Para fazer a robótica. Como se faz a robótica? Sim. Embaixo dessa escola pública de Cubatão tem um lixão. Embaixo da escola. Então, essa professora, munida de todo o amor ali pelo aprendizado, ela topou estudar por uma ferramenta de inteligência artificial na casa dela, construiu um plano de aula e levou esses alunos até esse lixão. Fez, né? Trabalhou com eles, com sucata. Então, os alunos construíram, Renato, robôs maravilhosos. E eu vou te dizer, eu me emocionei muito quando ela falou sobre isso. Então, ali, com aquela aprendizagem, com aquela construção daquele plano de aula, os alunos tiveram aprendizado de pensamento computacional, ela falou sobre cultura digital, ela falou sobre a inteligência artificial, inclusive um dos alunos, ele tem um quadro de deficiência, e aquele robô que ele construiu, hoje se tornou o melhor amigo dele. Sensacional, Né? Daiana. Olha só a sua responsabilidade aí, Caio. Duvido você trazer uma coisa melhor do que ela trouxe. Sim. Ah, conhece? Olha para que legal. Conheço, e eu aproveito para falar, eu estou dentro de uma escola particular, né? A estrutura do SESI, ela é particular e ela tem uma infraestrutura de tecnologia para educação muito robusta. Então, esse gargalo que a gente entende, né, que a gente tem aí na educação pública, principalmente, não é um gargalo para o SESI, mas, aí aproveitando o gancho que a Ana Lu trouxe inicialmente, a formação de professores, independente de qualquer tecnologia que você tenha, ela não acontece de forma robusta na formação inicial, nas grandes licenciaturas, e a gente tem aí uma responsabilidade de correr atrás dessa formação continuada agora, desses professores, justamente para que eles consigam atuar com essas tecnologias e não se sintam sozinhos durante esse momento, né? Acho que é preciso ter. A gente tem a questão do formador e a gente tem uma persona dentro de cada escola que funciona como facilitador das tecnologias. E independente das tecnologias, a gente conhecendo aí a história da professora Débora, a gente tem trazido a professora Débora para falar com os nossos professores para mostrar que eu posso ter a melhor tecnologia do mundo, mas a hora que eu quero desenvolver uma habilidade, né, e a gente está falando de BNCC da computação, de pensamento computacional, cultura digital, mundo digital, muitas vezes eu não preciso da tecnologia física. Eu posso ir por outros lados que eu consigo tão bem aí desenvolver essas partes. O desplugado, né? O desplugado, o famoso Desafiei, desplugado. mas você foi muito bem. Tá Parabéns. vendo? A gente vai fazer a rodada final aqui. O que eu queria que vocês deixassem de entregável para quem está nos acompanhando? Uma ferramenta, uma prática, um protocolo que qualquer educador possa testar amanhã para começar a usar IA com uma intenção, com propriedade. E não necessariamente a gente está vendo que precisa ser alguém que tenha autoconhecimento. A gente está falando qualquer educador. Então, Ana Lu. Já que é a rodada final, eu queria terminar com uma história que vou chegar nesse protocolo, nessa metodologia, como a gente queira chamar a partir dela.
Porque sempre que eu tenho essas conversas assim sobre educação e a gente começa a falar mais de sala de aula, eu lembro muito da minha primeira aula que eu dei na vida, que é um momento muito especial aí, né, para todo professor, sabe? Aquele frio na barriga e tudo, e eu queria muito fazer uma atividade para quebrar o gelo, né, para chegar nos alunos. Eu pensei, eu vou fazer uma pergunta bem fácil assim no começo, só para todo mundo conseguir falar e tudo. E aí eu perguntei, qual que é seu sonho? Qual que é seu maior sonho? Cheguei na sala perguntando isso. E aí, esperando que ia ser aquela, né? Todo mundo levantando a mão, todo mundo querendo falar e tal. E aí, todo mundo ficou calado, assim. E aí eu dei aquela travada. E aí, um aluno meio assim, eu lembro até hoje, assim, tipo, no canto direito, assim, da sala, falou, né? Professor, acho que eu não sei, não. Acho que eu não sei sonhar, não. Aí, aquilo me pegou de um jeito, assim. Eu falei, aí fiquei assim, né, travada naquilo. E pra mim, essa pergunta desse aluno determinou muita coisa que eu fiz em educação depois e decisões. E ainda escolho que determine até hoje, que eu acho que uma ação prática que a gente pode tomar é sempre se perguntar como é que essa inteligência artificial, como é que essa tecnologia está aproximando esse aluno de saber qual é esse sonho dele, de se conhecer. Então, acho que o ativo mais forte assim, que a gente pode usar com a inteligência artificial é aprender sobre si mesmo. É aprender sobre quem você quer ser como aprendiz. A gente conversa muito disso na comunidade que a gente está construindo lá no Ana Lu Aprende, né, no Instagram. E as pessoas, assim, já tive trocas incríveis com as pessoas nesse sentido. E é uma constante, assim, que pessoa é essa que a gente quer ser? Isso é uma coisa que o Charles Fadel também, quando fala de inteligência artificial, traz muito, que é uma grande referência, né, de estudos. Recomendo para todo mundo esse livro dele, inclusive, dessa era de inteligência artificial. Ele traz muito isso, a gente se perguntar não só que conteúdo a gente quer estudar, isso a gente já vem se perguntando há muitos anos. A gente se perguntar que aprendiz a gente quer ser. Então, acho que essa é a minha mensagem. Muito bom. Aí fica essa mensagem para os educadores, principalmente entender o seu aluno ali, né? Para você poder indicar um caminho. Você, Cauê? Mais do que dizer qual protocolo, qual caminho, minha sugestão seria ousado de direcionar um caminho ou dizer um caminho. Acho que nesse momento, eu até comentei há pouco, está acontecendo a corrida do ouro da inteligência artificial. Tá todo mundo correndo para chegar. Não sabe nem como, nem porquê. Pega uma picareta, uma pá e sai para buscar a sua pepita de ouro. Nós, como consumidores dos produtos de ouro, a gente tem que tomar cuidado com o que está sendo extraído. Então, a minha recomendação, mais do que recomendar um caminho protocolo, é sobre segurança. Segurança da informação, protocolos de segurança da informação. Então, para o professor, para o corpo docente, para a gestão, né, secretários, diretores de ensino, os cuidados necessários antes de adotar uma tecnologia, antes de adotar uma ferramenta, uma metodologia, um ecossistema, é o Zero Trust, né, o conceito do Zero Trust, que se usa para diversos aspectos de tecnologia. Então, minha recomendação é que busquem a informação, mas sempre partindo dessa premissa do Zero Trust. E aí, com o conceito de segurança Zero Trust, aí sim começar a desenvolver aspectos para a inteligência artificial. Principalmente envolvendo crianças, né? Especialmente envolvendo crianças. Qual que é o teu arroba, tuas redes? Cauê Melo no LinkedIn é a minha ferramenta oficial. E, Ana Lu, você tinha comentado de passagem, mas reforça a tua... Ana Lu Aprende. Boa. Minha querida Dayana, tua dica aqui para os educadores, para a gente ir fechando. Olha, na verdade eu tenho 2 dicas e uma delas é bem fresquinha. Como facilitadora do Gemini Academy, vou puxar o jabá para o meu lado. Lógico. Eu sou facilitadora desse programa desde o projeto piloto do ano passado. E o Gemini Academy é uma estrutura básica de ensino para educadores, no geral. E eu super recomendo, se você vai nas redes sociais do Gemini Academy, se tiver uma nova formação, a gente faz essas formações com secretarias, com educadores de todo o Brasil. Eu recomendo super. E agora, o Google Skills, lançado pelo Cloud recentemente. Você fazendo uma busca no Google, tem um conteúdo muito bacana sobre inteligência artificial, assim, do iniciozinho, da base, que todo educador pode se munir ainda mais deste
desses conhecimentos para produzir cada vez mais dentro de sala de aula. Ai, Renato, lembrei de uma bela munição também para educadores. Posso trazer rapidinho? Lógico. Acho que essa vai ser útil. A Khan Academy liberou Camigo de graça para todos os professores do Brasil. O Camigo é esse assistente de professor, então muito do que eu estava falando aqui vem dessa ideia tá dentro do Camigo. Ele foi desenvolvido inclusive com a ajuda de professores, tá sendo. E é isso, ajuda o professor a planejar a aula, a diferenciar aluno. É muito interessante, tem várias ferramentas dentro, então Camigo. Boa dica. Para E passar a suas palavra para ele. arrobas, Isso que eu ia Daiana? O meu LinkedIn é Daiana Cristine Silva e o arroba do meu Instagram é DaiGeminial. Dai? Geminial. Muito bem. Prima do Gemini. Boa. Caio, por favor, a bola está com você para a gente fechar. Excelente, Renato. Assim como acho que a maioria dos professores, né, recentemente a gente tem sido bombardeado por plataformas e diferentes tipos de IA. Eu busquei centralizar aí os meus estudos em algumas fontes e eu acho que uma delas vale a pena aí para professores, gestores da educação, é olhar os documentos que a Unesco vem disponibilizando. Eu acho que tem para diferentes públicos, né, de desenvolvimento de habilidades para professores, para estudantes, entre outras ferramentas. Eu acho que ela consegue compilar os dados do que está acontecendo no mundo de uma forma muito, muito precisa e gera fomento, né? Gera ferramenta aí para a gente tomar as nossas decisões dentro da educação. E aí, puxando um pouquinho a sardinha também para o lado do SESI, a gente está desenvolvendo que a gente chama carinhosamente de PEP, que é a Plataforma de Ensino Personalizado, em cima do material didático do SESI São Paulo, uma inteligência artificial que conversa aí com os alunos, que já verifica as dificuldades dele. É mais uma ferramenta de estudo para os estudantes e que está aberta aí para outras instituições que quiserem conhecer, nos acionar. Certo? Os seus contatos, arroba. Certo. No LinkedIn, Caio Camargo. E no Instagram, @CaioVSCai. Kaiowski, é meu apelido. Muito bem. Pessoal, agradecer demais vocês, o público que nos prestigiou aqui. Estamos fechando mais um Trends Newscast. Exploramos um pouco da mudança da sala de aula com IA. Vimos a importância do nosso arquiteto de aprendizagem, o novo papel do professor daqui para frente. Muita tecnologia vindo, mas nos próximos tempos a gente tem que ainda cuidar dos humanos para que eles liderem esse movimento. Muito obrigado. O conteúdo vai ficar disponível nas redes do Trends News, @Trends News Talks. E até a próxima. Valeu. Obrigada. Obrigado.